Boa noite para todo mundo. Vamos lá, que já deve estar para entrar. Boa noite, Gabi. Vamos lá. Pedro já deve estar quase entrando. Oi, Pedro, boa Tudo bem? noite. Boa noite. Tudo bem? E você? Também, tudo ótimo. Bom, obrigada, assim, por você ter aceitado o convite. É um prazer muito grande ter você aqui para explicar melhor para nós os benefícios, né, da arte oriental. Mas antes eu vou apresentar rapidinho o Pedro, né, que vale muito a pena. Que o Pedro é historiador, ele está no último ano de psicologia e é mestre em Páqua, né, Pedro? Há bastante tempo já. Isso, daqui a pouco vai fazer 9 anos. Caramba, faz um Ó, eu, tempão. eu, eu que agradeço pelo seu convite, fico muito feliz, viu? Eu também fico muito feliz, Pedro. Então, aí a gente estava pensando, né, o que poderia agregar da arte oriental para a saúde das pessoas. E aí eu gostaria que você começasse a explicar melhor para nós o que é a arte oriental, qual que é a definição. Explica melhor para nós, Pedro. Oi, Bruna, desculpa, você pode repetir, por favor? Posso sim. Então, assim, a gente tinha pensado, né, em passar essas informações sobre o que é a arte oriental, quais os benefícios que ela pode ter para a saúde em geral, né? Tá, eu já vou falar. Ó, Tá, eu tive que tirar o fone, deu algum problema, não sei o que aconteceu. Se tá, por mas estou te acaso, ouvindo bem. se por acaso der algum problema de áudio, você me fala, eu tento arrumar aqui, tá bom? Tá bom, fica tranquilo. A gente está te ouvindo bem. Depois o pessoal pode Então, até confirmar. tá, beleza. Então, a gente traz o termo de arte oriental porque para deixar realmente de uma forma bem ampla e bem generalizada. Porque se a gente já especifica direto, né, em uma coisa só, em uma palavra só, talvez até em outra língua, o chinês, o japonês, as pessoas podem ficar em dúvida, né? O que que é isso? O que que significa isso? Então, a arte oriental fica bem amplo para a gente depois começar a especificar e falar do que se trata. Uhum. Então, é a arte oriental, no caso, que eu sou formado, como você comentou, hoje ela tem, hoje não, né? Há milênios ela tem o nome de Páqua, né? E não tem como eu falar, geralmente a gente fala que é um conhecimento chinês e tudo mais, porque hoje já existe o território onde existe fronteiras e a gente chama de China. Mas Certo. há milênios atrás não existia. Existiam territórios pequenos com dinastias, assim como no Aham. Japão. Então, por isso, o Oriente, mesmo sendo generalizado, mas hoje a gente pode falar de China porque hoje existe o país como um todo, mas na época não existia o conceito de China, tá? Uhum. Então, é por aí. E aí, esse conhecimento, que a gente chama de Páqua, é que nós trabalhamos e que eu me formei, 9 anos atrás eu comecei, e agora tô desde outubro, novembro do ano passado, comecei a ensinar aqui em São José do Rio Preto. Uhum. Certo, legal, Pedro. Então, assim, a arte oriental, né, acaba sendo Páqua, é isso? Isso, mas vamos deixar bem claro que existem, a arte oriental, ela é muito vasta. Uhum. Entendi. Tá, e aí, Pedro? Acho Estou que te deu uma escutando, travada. Tá me te escutando? escuto. Ah, então foi o Tô. meu que travou. Então, assim, o que seria o Páqua, né? Como que funciona isso? O que seria exatamente o Páqua? Tá, essa é uma definição difícil de fazer, porque ela pode ser alterada com o passar do tempo, no sentido de ir ficando mais complexa. Mas eu vou tentar Aham, explicar da forma mais simples possível. É um certo. conhecimento, é um conhecimento que tem alguns milênios já, e que algumas pessoas preservaram esse conhecimento até o dia de hoje,
E com o passar da modificação e das mudanças da sociedade, o local onde se vive, eles foram tentando aplicar esse conhecimento àquela realidade. Então, por exemplo, o Pacua que é ensinado na China, ele tem muito a ver com o ocidental, só que, por exemplo, o ocidental ele foi adaptado no sentido de, assim, a divisão em 8 modalidades. Então, Sei. quem quer estudar Pacua, ela pode entrar no conhecimento por 8 modalidades diferentes. E Então, quais modalidades são essas? é como se a gente pensar numa árvore, desde a raiz, o tronco e depois a copa. Então, a raiz seria um dos conhecimentos que você escolhe, 2 ou 3, como acrobacia, arte marcial, armas de corte, agora uma novidade que eu vou contar daqui a pouco, o yoga de origem chinesa, por aí vai. Só que você começa pelas raízes até que em um momento chega no caule da árvore, né, no tronco, e tudo vira uma coisa só. Só Aham. que pro nosso modelo ocidental de hoje, ninguém teria tempo para seguir as 8. Sei. Seriam, no mínimo, 8 horas por dia, né? Então, você escolhe Entendi. uma ou duas e vai trabalhando, ou uma por dia da semana, por aí vai. Entendi, Pedro. E assim, né? O papo acaba sendo um exercício físico também, ele é considerado um exercício físico. E aí eu pensei assim, da gente, né, também pensar nos benefícios do exercício físico, nos benefícios do Paco para a saúde, e até dependendo, a gente explicar melhor o que é a saúde também, né? Um pouquinho, brevemente, para a gente, né, assim, entender esse benefício por um todo. Então, é um exercício físico também? Com certeza, com certeza. Inclusive, como eu e você conversamos bastante esses dias, né, sobre tudo isso, nós só separamos corpo e mente de uma forma didática no tatame. Mas para o nosso pensamento e nossa forma de ver o mundo, é uma coisa só. Por que Uhum. que a gente Mente e pensa corpo estão juntos, né, Pedro? isso? Não seria, não, não teria o e, mente e o corpo, é uma coisa só. Uhum. Então, por conta disso, é que o nosso objetivo e o que a gente quer com os nossos alunos, instrutores e mestres, é que aquilo que ele aplica no tatame, ele sai dali e leva para a vida. Vai aplicar no trabalho, Interessante. vai refletir no seu trabalho, vai refletir aí sim o nosso tema de hoje, que é na sua saúde. Então, aí, através da atividade física, ele pode conseguir um ganho objetivo que ele tem, por exemplo, de massa muscular, de emagrecer, de ter um corpo mais saudável. Só que, ao mesmo tempo, aqui, o raciocínio dele também vai mudar, tá? Entendi. Então, ele vai fazer uma mudança no corpo e uma mudança na sua forma de pensar e ver o mundo, sempre buscando ficar tudo de uma forma harmônica. Ótimo. Então, Que aí por entra o exemplo, equilíbrio, né? isso, isso, isso. Então, como eu te falei no exemplo, uma pessoa, se ela ficar muito tempo sentada, estudando, ela pode desenvolver bastante o seu raciocínio, mas e como fica o corpo dela, né? A saúde física Sim, dela. sim. E também a gente entende que trabalhando o corpo, né? Vou pegar um exemplo da flexibilidade. Trabalhamos bastante alongamentos para deixar o corpo mais flexível. Nós entendemos que a flexibilidade também se reflete depois na sua forma de pensar em cada situação da vida. Olha. Isso é muito interessante, né? Assim, como às vezes essas atividades acabam colaborando para a saúde no todo. E aí a gente fala desse todo, que é a saúde mental e a saúde física. Uhum. O Vini, ele fez uma pergunta se ele pode usar o arco e flecha que você deu quando ele foi para o Nordeste, alguma coisa assim.
Aí até assim, das perguntas, é até importante mesmo se o pessoal quiser fazer as perguntas, que conforme for, né, Pedro, se der Sim, para responder agora, responde, senão a gente pensa na possibilidade de um outro encontro futuro, né? Então a podem gente mesmo pode, fazer as perguntas. se de repente não der tempo, a gente anota e volta somente para responder perguntas ou falar de um outro assunto. Sim, legal, tá. Respondendo rapidinho a do Vini, tem o pessoal, tem muitas escolas de Páqua no Nordeste e eles vão treinar nas dunas. Porque Nossa, lá nas imagina que dunas legal. eles conseguem treinar aquela palavra, aquela curva que a flecha faz, que primeiro ela vai para cima, depois começa a cair. Porque precisa de uma distância muito grande e de um lugar seguro, né? Olha, Então que legal. lá é fácil, é mais fácil de conseguir isso. Então, bom saber, né? Ô Pedro, então, fala assim, você estava comentando né, de quanto, por exemplo, o alongamento pode ajudar a ter mais essa flexibilidade no dia a dia, na mente e no físico. Isso. Então, você poderia falar melhor assim, o quanto um exercício pode colaborar para a mente, para o físico e os ganhos que a pessoa pode ter mais ao longo da vida? Como você falou no trabalho, né? Se você tem outros exemplos, como que poderia ser isso? Posso, posso sim. Ó, a primeira coisa que eu gostaria de falar é o seguinte: os orientais, há milênios atrás, não existia a ciência que existe hoje. Então, muita coisa era criada e elaborada a partir do empírico, do teste, fazer e ver se dá certo, né? Certo. Então, a medicina oriental, a medicina tradicional chinesa, por exemplo, ela vem daí. Eu vou testar e vou ver se dá certo. Deu certo, então eu continuo fazendo. Então, por exemplo, uma coisa que eles observaram é que, eu gosto de falar isso em aula também, o bebê, quando ele nasce, ele está na forma mais flexível da vida dele. Tanto você pode fazer o que você quiser, que ele é muito flexível, tem até que tomar cuidado, certo? Uhum. E quando a gente vai crescendo e chega à idade adulta e depois vai se aproximando, continua crescendo, vai se aproximando ao final da vida, a gente percebe uma certa rigidez, começa a É, endurecer, verdade. começa a Tem pessoas que endurecer, nem conseguem alongar, né, Pedro? e aí chega o momento final que a pessoa realmente já terminado o seu ciclo, né? Quando falece, ela fica completamente dura. Então eles pensaram o seguinte: vamos ficar flexível sempre para a gente deixar a nossa vida mais longa? Então é Uhum. por isso que eles treinam os alongamentos e treinam essa flexibilidade com a finalidade de prolongar a sua vida e com saúde. Certo. E aí isso Entendeu? reflete na mente também, da pessoa ser mais flexível. Você percebe se os seus alunos acabam sendo flexíveis, assim, no dia a dia, se, né, fica com menos estresse, menos rigidez também na vida, na maneira de assim, enxergar situações. Com certeza. Por exemplo, eu acredito que daqui a pouco a gente vai entrar mais nesse assunto em relação à saúde, mas, por exemplo, a questão do alongamento. Uma das principais técnicas para você conseguir se alongar mais, né, cada vez chegar mais, superar os seus limites de alongamento, é através da respiração. Então, uma respiração mais longa e mais profunda te ensina teu corpo a que ele pode conseguir ir mais até onde ele foi. Ele alonga mais. Então, uma Certo. respiração mais curta, geralmente com a parte aqui de cima do pulmão, né? Pessoas que estão É. sempre correndo, ansiosas e tal, o alongamento caminha igual. Se você respira rapidinho, o meu alongamento vai até ali e volta e acabou. Então, está Certo. vinculado com a sua respiração. E a respiração, cada vez, ela, assim como a flexibilidade, quanto mais lento a gente respira e mais profundo e utiliza o pulmão inteiro, a gente aumenta a nossa longevidade, a gente vive mais também. Além Olha de que ajudar, interessante.
além de ajudar na vida profissional, se a gente pensar no caso de alguém que faz muitas reuniões, a respiração ajuda ela num momento complicado a parar um pouquinho e de repente tomar uma decisão melhor e colocar um comentário mais interessante, se posicionar de uma forma melhor do que ela faria se ela tivesse naquele ritmo frenético, né, sem essa pausa. Uhum, entendi. Assim, eu gosto muito também da arte oriental. Eu acho que a cultura oriental tem muito a agregar para nós e vice-versa, né? Mas essa questão da respiração, da meditação, acabou vindo mais dessa cultura, né, Pedro? E é o que a gente também tinha pensado em falar, mas a respeito da respiração, da meditação. Então, o que a arte oriental, o que o Pacua tem a agregar é, disso, da respiração e da meditação. E como que funciona isso? Como que a pessoa pode treinar isso no dia a dia? Como que é isso tudo, Pedro? É o seguinte, a nossa anatomia, né, existem vários órgãos e vários funcionamentos do nosso corpo que a gente não tem controle direto, né, que são questões do sistema parasimpático. O teu batimento, você não pensa assim, coração, agora bate, agora você para. Não é assim. Ele só vai. O estômago, o intestino e por aí, eles trabalham sem a nossa consciência. Sim. Porém, existe uma forma indireta da gente influenciá-los, que é através da respiração. Então, com uma prática séria e comprometida de respiração, você consegue diminuir frequência cardíaca, você consegue diminuir a pressão sanguínea, você consegue melhorar a sua digestão. Então, a respiração é como se ela fosse uma base, e ainda bem que é uma coisa que a gente às vezes não pensa e faz, mas a gente pode pensar e fazer de uma forma diferente. Sim, E pode mudar essa situação. que vai refletir em todo o resto. Então, esse é o benefício da saúde, para a saúde, de trabalhar a respiração. E aí, dentro do Pacua, qualquer modalidade que a gente escolher, nós vamos falar sobre isso, sobre meditar. E quando você fala sobre meditar, já é uma coisa que talvez esteja um pouquinho acima da respiração, se não tiver no mesmo paralelo. Né? Porque às vezes as pessoas pensam que o meditar é simplesmente você... Tem muitos pensamentos sobre o que é meditar, né? Sim. É não pensar em nada. Ou é ficar quietinho e esperar. Só que o principal é aprender a respirar e focar na respiração. E não é fácil, é uma coisa muito difícil. Pode parecer que seja simples, mas realmente, né, às vezes os pensamentos começam a dominar de alguma maneira. E aí essa concentração acaba tendo as distrações mesmo. É até legal a Exatamente. gente ter essa oportunidade mesmo de falar sobre a respiração, a meditação, porque é um ato assim simples, que não é assim, ao mesmo tempo que não é fácil, mas é simples, e que isso pode ser tão transformador na vida da pessoa. E a gente estava conversando, né, Pedro? Você comentou às vezes que tem pessoas que não param, que não sabem o que é parar para respirar. Isso, tem pessoas de 20, 30, 40 anos que até hoje não tirou um tempo só para si e sentar num lugar quietinho, fechar os olhos e olhar para dentro. Exatamente. Eu estou me formando, você já é psicóloga, então para a gente pode parecer normal, mas para muita gente não tem nada de normal, é uma coisa muito nova, muito Sim, nova. sim. Isso falando em termos de Ocidente, né? No Oriente é muito mais comum do que aqui. E é isso isso é uma das grandes coisas que a gente tenta trazer para cá. Sim. E assim, Pedro, trazendo a respiração, o Pacua, qual dica você acha por onde a gente poderia iniciar essa respiração, essa meditação vindo do Pacua?
vamos supor, se eu não meditasse, se eu quisesse aprender para iniciar hoje, por onde eu poderia iniciar? Você poderia iniciar por qualquer modalidade, pelo Paco, por qualquer modalidade, né, das 8 que existem. Então, é só falando rapidinho, existem 8 modalidades dentro de um sistema de faixas, como nas outras artes japonesas, por exemplo, faixa branca até a faixa preta, aí você chega na preta e você vai subindo graus dentro da preta. Então, qualquer uma que você entrar, você já vai aprender com o seu instrutor ou seu mestre a trabalhar a respiração. Então, é um dever nosso, depois de estudar tanto tempo, conversar com o aluno e perguntar para ele o seguinte: o que te fez buscar essa atividade na sua vida? Então, a nossa conduta vai se basear nas respostas dele. Nós estamos aqui para eles, né? O nosso trabalho é para o outro. Então, com muita atenção, nós vamos entender se ele vai para uma disciplina mais terapêutica, que seria o yoga, que seria a que eu vou contar, que nós vamos começar aqui em Rio Preto, ou se seria uma outra mais explosiva, mais agitada, com mais contato com a arte marcial e as armas de corte. Isso diz respeito a como a pessoa tá, né? Eu lembro que você falou assim, se chega uma pessoa que tá ansiosa, que tá querendo equilíbrio, que entra um pouquinho naquela questão do yin, do yang. Então, assim, eu vou levar uma disciplina que seja mais yin, no caso, seria mais ou menos assim? Isso, por isso que a gente tem que estar atento ao aluno, né? Às vezes ele vem com uma intenção de praticar alguma coisa porque ele acha bacana e a gente não vai impedir ele de fazer isso. Por exemplo, algum que gosta muito de filme japonês e aí ele quer aprender a usar uma espada. Você não vai falar, não é essa que você precisa fazer. Mas lembra que eu falei das raízes? Assim que ele vai subindo, ele começa a juntar o conhecimento. Então, em um determinado momento, ele vai entrar em contato com disciplinas terapêuticas. Não que o treino de armas de corte não seja, porque também tem a meditação nas armas de corte. Em todas as disciplinas tem, né? Pelo que você falou. Todas as artes, né? Isso. E a nossa forma de trabalhar é assim, em uma classe, em uma aula, vamos supor que tenha 10 ou 20 pessoas. Nós não vamos ensinar a mesma coisa para os 10. De acordo com quando que a pessoa entrou, ou como que ela está naquele dia, como que ela passou a semana, que limitação física ela tem. Então, cada pessoa tem um atendimento, tem uma aula personalizada. Então, por isso que tem essa atenção. Então, os mestres antigos, né, de Paco, eles conversavam com os discípulos, e aí eu falo discípulo porque ele não vai aprender só um conteúdo. O discípulo é aquele que vai tentar ver o que ele aprende como uma forma de observar o mundo. Então, ele conversava com essas pessoas, entendia como cada um estava e direcionava para um lado diferente. Então, por exemplo, eu estou com dificuldade de concentração. Eu não consigo focar na atividade que eu preciso fazer. Então vem aqui, vou te ensinar a atirar com arco e flecha. Porque você precisa focar, você tentar acertar o alvo, você tem que estar centrado. Se você pensar em outra coisa, você não vai atirar muito bem, né? Ou um outro que fala assim, nossa, eu tô com muito medo de tal coisa e cada dia eu tenho medo vários medos vão surgindo. Então, provavelmente, que eu tô falando só um exemplo, você pode chamar ele para fazer um trabalho de acrobacia. Porque um medo superado com o corpo, ficar de ponta cabeça, subir no ombro do outro,
fazer invertidas, mortais, ele superando um medo com o corpo, a gente acredita que depois que ele volta e vai para casa, ele vai superar ou vai facilitar que se supere na sua cabeça, né? Na sua forma de imaginar e enfrentar os medos. Sim, muito interessante isso. E aí a gente acaba vendo mesmo essa ligação, né, do corpo e mente, que é unificado. E, e o quanto a pessoa tomar essa iniciativa de coragem, de enfrentar um pouco esse medo pelo corpo, pelo comportamento, o quanto Uhum, isso vai refletir também na questão mental. E ela vai levando para outras situações esse enfrentamento. exatamente, Então, é bem interessante isso, né? Como exatamente. essas atitudes fazem diferença. Isso, por exemplo, no caso da acrobacia, né? Uma pessoa que ela é mais tímida, ela é mais sozinha, mais na dela. Numa aula de acrobacia, é mais raro você fazer exercício sozinho do que acompanhado. Mas existe, você pode fazer sozinho, não tem problema. Só que tem muitas posturas que são em duplas, em trios, em grupos maiores. Então ela começa aos poucos a socializar ali dentro, fazer amizades ali dentro. E aí, de repente, a gente, além de ajudar o medo, a gente ajuda também a questão da timidez, né? Uhum. Ali ela põe Dela para envolver fora, outras ela põe para fora pessoas. várias coisas, ela comemora quando consegue realizar uma postura. Então, coisas que sozinha em casa ela não faria, provavelmente. Entendi. Entendi. Que legal. E Pedro, teria mais alguma importância assim do exercício físico, da arte oriental, do Pacua, que você acha que pode ser válido passar? Olha, eu poderia ficar dias falando sobre isso. Várias lives, né? Uma semana Então, de live. mas eu vou voltar só um pouquinho, porque você fez uma pergunta e eu não, acho que eu não terminei de responder ela. Que você falou sobre a meditação, né? Ah, e alguém que quer começar agora? E aí eu comecei falando assim, entra em alguma das disciplinas, mas é o seguinte, além de entrar em uma das disciplinas, a primeira forma é assim, primeiro não se cobre tanto, não seja tão rígido com você, lembra de flexibilidade, né? Então, se você nunca praticou, você não vai tentar meditar por 10 minutos. Se você conseguir Isso. prestar a sua respiração por 2 minutos, já é uma eternidade para quem nunca praticou. Então, começa ficando quietinho, procura uma postura com a coluna reta, relaxa os músculos, fecha os olhos, coloca ali um timer no celular para tocar daqui 2 minutos. Lembra de ficar bem tranquilo e prestar atenção na respiração, entrando e saindo pelo nariz, e tentando explorar a região inteira do pulmão, que não é só aqui em cima, vai até o umbigo, a gente respira lá com o diafragma lá embaixo e volta. Só. E quando eu falo só, já é muita coisa. Não é fácil fazer isso, é muito difícil fazer Sim. isso. E aí, com o passar do tempo, ela vai de 2 para 3 minutos, 4 minutos, 5 e por aí vai aumentando. Respeitar o limite, né? Cada pessoa tem o tempo para iniciar essa prática, para manter mesmo na prática. Exatamente, Então, é exatamente. respeitar o tempo também, né, Pedro? De que, não, eu vou iniciar, já quero 30 minutos. Não, né? O que É, você falou, é, vamos aí iniciar com 1 minuto, 2 minutos por dia. Isso já acaba dando um efeito no com sistema certeza. neurológico, né? É tipo uma musculação mesmo para o cérebro. Ô Pedro, Exatamente o esse, Edinho falou para exatamente esse mandar um oi exemplo aqui que eu. para ele. Peraí, eu já vou falar. Mas é o Tá exemplo bom. que eu ia dar agora. Você acabou de falar, é isso mesmo. A gente pode associar a meditação e a forma de respirar a um exercício muscular. Então, se você quer deixar teu braço forte, ou perna, o que seja, quantas vezes você vai treinar, vai suar e vai não sei o quê, e 1 hora, 2 horas e corre, e tem a alimentação só para isso e tudo Sim. mais,
meditar não é diferente. É um exercício que você também tem que fazer todos os dias. Sim. E, assim, a diferença é que ele não dói. Tanto assim como se você É, fazer não o da sofre uma dor academia. muscular, né? Verdade. Exatamente. Tem várias vantagens. E a gente pode pensar também nessa questão da meditação em movimento, né? Uma meditação que, assim, às vezes a pessoa não precisa só ficar parada para meditar. Às vezes a pessoa pode, sei lá, tá lavando a louça, né? E tá meditando, porque é trazer atenção para o momento presente. Então você Isso, tá atento no que tá acontecendo agora na sua vida. A gente tá muito no piloto automático, principalmente aqui no Ocidente. Eu falo porque as pesquisas mostram isso, né? Então aqui no Ocidente a gente vive no piloto automático. Então, às vezes, parar, sair desse piloto automático, às vezes a gente até se sente mal. Do tipo, não, eu preciso entrar nesse ritmo, porque se eu não for tão acelerado quanto o outro, eu não vou ser tão bom. Só que isso acaba, né, influenciando muito na saúde do todo. Tá presente no momento. Então, lavando uma louça, ok, está lá lavando a louça, né? Ou se está tomando um banho, lavando o cabelo, prestar atenção no momento presente hoje. Porque o dia de hoje é aquele clichê, nunca mais vai se repetir. Então, é uma oportunidade tão única, é algo tão, assim, especial e que a gente deixa perdido, às vezes, todos os minutos que a gente está uhum. vivo. Então, a Perfeito, meditação ela também pode ser. E no Paco, eu imagino perfeito, que também tem essa meditação em movimento, né, Pedro? perfeito. O que eu No falei Tai de, Chi, né? o que eu te falei de sentar é o maior senso comum que tem sobre meditação. Uhum. Mas o Tai Chi, que é uma modalidade do Pacua, né? A gente até às vezes traz para uma tradução que não, talvez não seja literal, mas é o que estaria mais de acordo com o sentido, que é a cosmodinâmica, que é o Tai Chi, né? A dinâmica do cosmos, você imita o ambiente que está à sua volta e também o ambiente que está interno. Então, é uma meditação em movimento, tá? Então, eu falei sobre o sentado, mas não precisa ser sentado. Às vezes, em movimento, você pode ter, dependendo da situação, um resultado melhor do que o sentado. Ou em pé, ou deitado, ou tem outras posturas. E aí a pessoa vai aprendendo com a gente nas aulas. E diferentes imagens mentais, né? Por isso Legal. que o mais simples é eu só pensar na respiração. Aí depois, já fiquei legal nessa parte, vou acrescentar uma imagem mental para ver o que acontece. E assim eu vou subindo, vou desenvolvendo a minha forma de meditar. E aí teve um comentário que você Tem fez. pessoas que às vezes preferem de um jeito ou de outro. Ai, desculpa, Pedro. Isso, isso. Não, fica tranquila. É que eu só estou falando para poder lembrar. Teve um outro comentário que você Uhum. fez que eu fiz uma associação com competitividade, né, no mundo atual, principalmente aqui no Ocidente. Eu preciso ser melhor que tal pessoa e a outra precisa ser melhor. Um precisa ser melhor que o outro para subir o cargo na empresa e ser promovido e tudo mais. É. Então, por isso esse ritmo frenético e tal. E aí, assim, um exemplo que já aconteceu, né, e os alunos vêm me contar, isso é muito legal, o feedback deles, né? Mas uma coisa que a gente estuda, uma modalidade que a gente trabalha, são as armas de corte, né? Eu deixei uma chinaia aqui atrás para mostrar. Mas usa arma mesmo, Pedro? Então, a gente trabalha No... com essa aqui de madeira. Sim. A, Tem que ser madeira, não é? Isso, com corte é lá na frente, é bem depois. Agora não, agora é só madeira. Certo. Então, por exemplo, isso ajuda a gente a desenvolver um raciocínio muito assertivo e afiado, como a própria espada. Então, se você está numa reunião e você está com essa questão da competitividade, o teu colega fala uma coisa, você tem que mostrar que ele está errado porque a tua opinião está certa. E aí fica um conflito o tempo todo de reunião e todo mundo fica Conflito é estressado. de ego, né, Pedro? É o ego Isso, que a sociedade, o mundo, o capitalismo, tudo impõe, né? Que a gente tem que ser o melhor.
Tem que estar com a razão. As armas de corte, né? Mesmo que seja de madeira no começo, você vai aprendendo a se defender, você vai aprendendo a se posicionar e tudo mais, mas até aí você está quieto. E aí você consegue entender o momento exato do teu corte. Então você não tem que confrontar toda hora. Você vai saber o momento exato de colocar a tua posição e poder refletir sobre ela antes. Então talvez E ela aí vai que entra a ser assertividade. exatamente. Então acaba que os outros ficam discutindo e gastando energia e você chega e coloca uma frase ali, acabou a reunião. De tão assertivo que você é. Sim. E isso eu acredito que é treinar também o controle. Assim, agora que você está falando tudo, eu tô percebendo que realmente esse todo, né? Trabalhar a respiração, você ter a percepção do ataque no momento adequado, tudo isso diz respeito a você também trabalhar o seu controle. Que nem você Com falou, certeza. trabalhar a assertividade. Então, assim, a assertividade, né? Você ser assertivo naquele momento adequado e naquele momento certo. E assim, dentro da terapia cognitiva, a assertividade, né? Você não é ser assertivo assim, certeiro o tempo todo. Às vezes a gente precisa ser passivo e é dentro dessa passividade que a gente acaba sendo assertivo também. Então é você ter o Exato. feeling daquela situação, né, Pedro? Que é o Para que saber a eu hora entendi que você de se trouxe. posicionar, né? Sim, para saber a hora de se posicionar. Exatamente. E Muito assim, bacana. a gente fala em controle, em ter o controle, só que só não, né? E ter o controle e saber até onde vai o limite dele e ficar satisfeito com isso. Porque se a nossa ideia for ter cada vez mais, eu quero controlar tudo, você perde a harmonia, né? Você vai além. Então, quando você descobre até onde vai o seu controle, você chega num limite, né, numa fronteira, e fica em paz ali. Eu não preciso controlar tudo, né? Então, isso é muito importante para Sim, e tudo a bem, nossa né, forma de ver. Pedro? Muito interessante. Assim, isso eu acredito que seja uma característica aqui do Ocidente, a gente querer ter o controle de tudo. Até por uma questão social, você como historiador, né, pode também explicar que o Pedro é historiador, está no último ano de psicologia, é mestre em Páqua, também tem, né, PNL, né, Pedro? Tem uma junção de muitas coisas boas. Então, assim, por uma questão social, parece que nós aqui do Brasil, a gente precisou ter esse controle também da situação, né? Porque a gente vem de históricos também relacionados a sofrimentos e tudo mais, né? Escravidão. Então, de alguma maneira isso também pode ser. Mas, enfim, nem tudo está no nosso controle. E tudo bem, não é porque está fora do controle que vai ser péssimo, que vai ser ruim. É uma questão de aprendizagem também, de evolução. Uhum. Sim, e você como psicóloga formada e atendendo já, eu acredito que você possa ter vivenciado em algum momento não pessoas, mas situações que são conteúdos que são trazidos para dentro do consultório de pessoas que acabam adoecendo de tanto que ela quer ter um controle e não consegue. Exatamente. Principalmente Então, agora na pandemia, que a isso, gente exatamente. quer controlar nós, e às vezes nem de nós a gente dá conta, quer controlar o avô, a O avó, os outro, né? pais. E não está no nosso alcance. Então é respeitar até onde é o nosso limite. E conosco mesmo, nosso limite com a gente. A gente não é obrigado, né, a saber de tudo, a controlar tudo. Então é respeitar o limite do outro, até onde o outro quer ir e o nosso limite. Isso adoece Exatamente. mesmo. Aumenta o nível de estresse, né? Sim, É. ansiedade, aí vai para a química, não é que é uma química negativa, mas é uma química que não era para estar lá naquele momento. Isso, esse é um ponto que você tocou agora que, assim, teria que ter outra live só sobre isso, né? Porque os nossos comportamentos diários, eles influenciam quimicamente diversas áreas do nosso corpo. Então, voltando ao tema principal, arte oriental e saúde,
A gente pensa muito nisso. Então, o que que nós vamos fazer ali no tatame para evitar que isso aconteça? Ou o cortisol, que é o hormônio do estresse. Como deixar ele ali quietinho, no nível que ele tem que trabalhar e não ele não subir. Então, mas enfim, isso seria um assunto muito grande para a gente estar, acho que com 17 minutos. Uhum. Eu não Sim, mas é sei, eu acho que interessante saber tem gente disso. falando aqui, né? É, tem um pessoal que comentou. Tô pensando no Edinho que falou. Ô, Pedro, Edinho, fala um um oi pra abraço. mim. Edinho, um abraço. Estou feliz que você está participando, viu? Tô com saudade de você. E aí, também teve um comentário, né, dessa pessoa que depois começou a praticar o Pacua, que acaba se acostumando a respirar errado. É, realmente. Quem que é? Então, não tem o nome dele, dela, não sei quem é. Mas depois a gente pode ir no perfil até, né? Que nome que tá no Ver. Instagram? Unique Clothes. Ah, Noah. Noah Não. começou a praticar quase que na mesma época Ah, que então eu. você conhece. Eu comecei uma turma de arco e flecha sozinho e depois ela apareceu como a segunda aluna. Então nós praticamos juntos por muito tempo. Muito legal, é isso mesmo. Olha, Depois a gente vai entender como que a gente estava respirando, talvez de uma forma não tão eficiente, que a gente pode melhorar muito a forma de respirar. Verdade. isso traz. É que a gente está falando da química, isso também acaba trazendo um equilíbrio nessa química do corpo, no estresse, na adrenalina, né? Nesses hormônios aí que acabam causando, né, o adoecimento físico, mental. Eu falo físico-mental, né, assim, porque é um todo, mas daí acaba sendo físico e mental também. Sim, por Então, exemplo, a gente falou de respiração, mas se a gente pegar exemplos de atletas ou de pessoas que executam uma atividade física diária, a gente nota que a frequência cardíaca abaixa dessa pessoa. E por que que ela abaixa? Porque o coração, assim como o resto todo, ele fica tão saudável que a batida que ele faz, né, a sístole, a diástole, ele manda o sangue, ele distribui o sangue de uma forma tão eficiente que ele não precisa acelerar. Então, olha que incrível. devagar, ele manda e recebe. E isso aumenta também a longevidade da pessoa, a saúde da pessoa, previne doenças e tudo mais. Uhum. E até assim, falando no caso de ansiedade, depressão, acaba colaborando para esse todo, né, Pedro? Sim, sim. É... Então, Tem mais Pedro, pergunta aí? você comentou. Acho que pergunta. Vamos Não ver. temos controle de Acho que nada. pergunta não, são alguns comentários. Todo mundo no automático. É isso que a gente Todo mundo no quer reverter. automático. É. É isso E que o Paco quer também, né, Pedro? isso, assim como o Páqua, eu acho que pelo momento que a gente está passando, nos dá a possibilidade, como estamos ficando em casa, nos dá a possibilidade de repensar o quanto que a gente está funcionando no automático hoje em dia, né? Uhum. Por exemplo, você entrar no seu carro e de repente você chega no teu serviço e você não sabe nem que caminho que você fez, que você escutou no rádio, de tão automático que tá. Sim, é verdade. E aí, para reverter isso, é fazer essa prática mesmo, de trazer a atenção para o momento presente. Às vezes, descrever, né, o que tem no carro, né? Ah, então aqui tem um volante de cor tal. Porque isso para o nosso cérebro começa a ser um treino. Então, descrever as situações à sua volta. Então, é Uhum. perceber o que está à sua volta, sair daquele pensamento e levar, né, Pedro, para o que está no momento presente. A, Ah, a a Bárbara Ana falou Carol, que tem uma lá em... Deixa eu a Ana ver. Carol, Ana Carol tá como suavemente ser.
ela fala o trabalho ser para o outro é mais um encontro entre a psicologia e a arte oriental. Realmente. Muito É bonito o que a isso. gente busca, inclusive eu e a Bruna falamos sobre isso hoje, né? Sim. Nós queremos terminar essa live, tomara que ela seja só a primeira de outras, mas a gente queria terminar dizendo com que vocês que estão aqui, desde o começo até agora, saiam com algum benefício, É qualquer o benefício que principal. seja. O nosso maior objetivo é que cada um aprenda alguma coisa ou depois manda mensagem para ensinar a gente, porque a gente também quer aprender e saia com um benefício para a sua saúde de alguma forma. Sim, é verdade. A Bárbara fez uma pergunta aqui, que a flexibilidade que você fala quando trabalha o alongamento corporal, se você quer dizer também que ela reflete nas flexibilizações nas circunstâncias da vida, tipo nas situações. Se essa flexibilidade de trabalhar o alongamento corporal. Sim, sim, com certeza, Bárbara. Assim como eu falei a questão de superação de medos na acrobacia, assim como eu falei na potencialização da tua concentração no tiro com o arco, assim como eu falei na assertividade, no trabalho de armas de corte, a flexibilização, a partir dos alongamentos, te deixar mais flexível, você perceber que você pode ir mais, isso vai refletir no teu comportamento. Então, é assim, não vamos separar corpo do nosso raciocínio. Se o corpo está indo cada dia um pouco mais, em qualquer tipo de alongamento que seja, o teu raciocínio vai um pouco mais também. A pessoa acaba lembrando que ela consegue, né, Pedro? Isso. E assim, o que eu estou falando é testemunho de alunos que voltam para me falar, tá? Então, Tem comprovação. não é só coisa da minha cabeça. As pessoas falam isso, né? Nossa, eu lembrei daquela aula e aí eu tive uma posição lá com a minha chefe e fiz assim, e deu muito certo. Ou, eu lembrei daquela aula e consegui me concentrar mais na hora que eu tinha que fazer um trabalho que era para amanhã. Então, sim, com certeza, a flexibilidade que você tem com o seu corpo, e aí, por exemplo, de repente o yoga seria um dos carros-chefes junto com o tai chi na questão da flexibilização e do alongamento. O que você está fazendo ali, treinando o teu yoga, o teu tai chi 1 hora por dia, com certeza isso vai refletir nas tuas atividades durante o dia todo, sem dúvida. Que legal. É... Aí a Ângela, né? Falou que tá sempre. Todo mundo, Ângela, tá no automático. Sim, tem, né, um ou outro que destoa, mas em geral a gente tá mesmo nesse automático. Por isso que é bom essa movimentação de ir contra isso. Como o Pedro falou, a saúde física, a saúde mental, tem muitos ganhos. E até assim, se a gente, né, na questão da liberação da adrenalina, do cortisol, se a gente tá acelerado, o que a nossa mente entende? Poxa, tem alguma coisa aí que não tá muito certo. Então, é de se preocupar. O que acontece? Libera mais adrenalina. Então, a adrenalina é isso, é pra gente fugir e lutar, né? Isso, e aí, Bruna, E pegando o acaba gancho. acontecendo isso também, não acontece, Pedro? Isso, pegando teu gancho, se a gente pensar no nosso sistema imunológico, né, falando aí um pouquinho de anatomia, quanto mais ele tiver no modo luta e fuga, é pior para a gente, porque ele libera alguns hormônios, ele libera substâncias que nos faz lutar e nos faz correr, mas isso não é o nosso natural. É. Então, se a gente fica nesse estado por muito tempo, é pior para o nosso, é destrutivo para o nosso corpo, né? Então, assim, ele tem os seus momentos de ser utilizado, mas não é a todo momento. Então, se for a todo momento, faz mal para o É nosso corpo, né? verdade. É tudo uma questão de dose, né? Como um remédio,
Pode ser um Exatamente. veneno ou pode resolver uma dor de cabeça. É verdade. É, às vezes a gente precisa dessa liberação aí da adrenalina e tudo mais, mas o dia inteiro, realmente, a ansiedade, o estresse são uma das maiores causas mesmo de adoecimento físico, né? Mental, mas o físico também fica bem adoecido. Ô Pedro, e fala pra gente qual que é a novidade que você falou que tem da disciplina, como que é? Conta melhor para nós. Então, é o seguinte, a nossa escola, ela, já tem muitos anos, né? A escola de Pacua, ela está em aproximadamente 20 países, com 200 escolas espalhadas. É muito grande, tá? Só em Curitiba tem 8 escolas. É que aqui no nosso estado está começando. Nossa, Em São Paulo, bastante. em São Paulo, na capital, já tem há um tempo, mas no interior, São José do Rio Preto é a primeira. Então, a novidade é o seguinte: a gente acabou chegando a 9 modalidades, onde uma delas chamava energia, mas é energia num sentido de energia vital, né? É a energia Qi do Tai Chi, é esse tipo de energia que a gente quer falar. E existia uma outra modalidade chamada reflexologia, que é quando você pega um microcorpo para refletir no corpo inteiro, como a mão, né? Massagem na mão, refletindo em órgãos específicos, ossos e tudo mais, na orelha, no pé, na nossa coluna vertebral. Então, vários lugares do nosso corpo podem refletir no corpo como um todo. Isso aconteceu da seguinte forma: no Oriente, há milênios atrás, alguns artistas marciais eles chegavam a um nível de exaustão tão grande que ele precisava deitar ou sentar porque ele não aguentava mais, ele se excedia. E ao se exceder, ele começou a mexer no próprio corpo. Então ele começou a apertar o pé, apertar a mão. E aí eles foram aos poucos a descobrindo assim, nossa, se eu massagear aqui, uma dor ali resolve. E se eu fizer um movimento aqui, melhora uma coisa em outra parte do corpo. E aí surgiu a reflexologia. Então, agora, nesse ano, nós unimos essa disciplina que eu estou chamando de energia com essa de reflexologia em uma só que chama Paqua Ti, que é o mesmo Ti do Tai Chi. E aí a novidade é que nós vamos ensinar isso aqui em São José do Rio Preto também. Né? Eu não tenho uma data certinha ainda, mas tá bem próximo. E queria saber se vocês têm interesse. Quem tiver interesse, entre em contato. A gente vai escolher um horário bem legal para todo mundo e a gente começar a estudar isso. Dentro disso, tem muita coisa da medicina tradicional chinesa, tem muita coisa que o pessoal da acupuntura já viu, o pessoal do yoga já viu. Tem muito conteúdo sobre como se alimentar, o que é legal comer de manhã, o que é legal comer quando está frio, calor, de tarde, de noite. É uma coisa muito complexa, por isso é uma disciplina só disso. Mas não Isso significa que a entra a gente ser o Yin e o Yang, Pedro? entra muita coisa. Mas isso não significa que a gente vai sentar e ficar só conversando sobre isso. Uhum. Nessa prática também tem exercício físico, tá? Que legal. Então isso é muito novo, assim, é Pedro? coisa de. Ah, tá. Tô aqui, tô aqui. Isso é coisa de Tinha dado uma travada. 2, 3 semanas, né? Tinha dado uma travada, mas tá tudo certo. Pedro? Eu tô Deu uma aqui. travada. O Ravi falou que
Pra tô mim, aqui eu acho ainda. que acho que deve ser minha conexão. Oh, meu Deus. Tá. O Desidério, ele perguntou com qual idade pode começar a praticar o Pacua? Ah, tá. A nossa recomendação é a partir dos 6 anos e, e por aí vai. Não tem um final, não. E não tem limite. Não tem limite. Maravilha. Legal. Com 4 anos, existem algumas coisas que dá para fazer. Mas, por exemplo, o trabalho com arco e flecha, 4 anos é mais complicado, porque as flechas são de verdade, o arco é de verdade, e então, 6 anos, né? Mas arte marcial, por exemplo, a gente pode fazer com 4, 5 anos, não tem problema. Legal, maravilha. E não tem limite, tá? Qualquer idade daí para frente pode fazer. E eu imagino o quanto deve ser também, deve trazer de benefícios para as crianças que começam a praticar, né? Nossa, demais, Deve demais. levar para a vida inteira, né, Pedro? Isso, e ainda que ela está em desenvolvimento, né, a melhor hora. Você vai prevenir um monte de coisa que é natural, não natural, mas que acontece com uma frequência alta hoje, que são, às vezes, problemas de atenção ou problema de relacionamento e coisas do tipo, que começando uma arte marcial ou uma arte oriental mais cedo, você já resolve ali sem problema nenhum. Ai, Pedro, aqui teve uma outra pergunta e a gente pode muito falar disso, que agora tem as aulas online, né? Nossa, tem 1 minuto. Será que a gente consegue ou vai Então, cair? vamos ver, vamos ver. Vamos falando, vamos falando. As aulas agora na quarentena, elas estão acontecendo de forma online, não existe aula presencial, então não tem contato físico com ninguém. Eu tenho um espaço aqui onde eu montei o tatame e eu ligo uma câmera, cada aluno da sua casa liga também pelo celular, computador, ou iPad, qualquer coisa que seja, e a gente faz a aula dessa forma, tá? Então, só para deixar claro, não estamos tendo contato. Nós estamos recomendando que fique em casa, tomar conta de quem a gente gosta e vamos trabalhar a saúde em casa, porque daqui a um tempo a gente consegue sair de novo. Realmente. E introduzir o exercício físico e todos esses ensinamentos do Pacua, nesse momento que a gente está vivendo, imagino o quanto deve ser tranquilizador também. Isso, porque aí você não fica só no físico, né? Você trabalha como um todo. Sim, é É, você, verdade. é uma conversa, uma interação, como que você tá, o que que a gente pode trabalhar hoje. Ó, teve um comentário aqui, que a Marli, eu imagino, que tem feito com você o online que tem sido ótimo. A Marli e o Laszlo, eles são, Ah, o assim, Lázaro foi meu professor. sensacional. Eles não faltam uma aula, eles praticam depois em Olha, casa, eles são, assim, excelentes praticantes de Pacua. que legal. Vão ser mestres, com certeza. E assim, o Papa também traz essa disciplina, né? A arte oriental, o Oriente em todo, né? Assim, traz essa disciplina. A gente está acabando o nosso tempo. Tem aí mais 30 segundos. Ah, vamos aproveitar para agradecer todo mundo que fez, Vamos. que entrou e que participou, que fez Sim, pergunta. sim. Você, Bruna, que teve a iniciativa de me convidar. Ah, porque você é mestre, né? Assim, a gente tem que passar coisa boa para as pessoas, Você passar também é informação. mestre, Ah, é verdade. né? Então somos dois mestres. Mas Sim. todo mundo que ficou 1 hora aqui com a gente, Muito conversou, queria obrigada, muito agradecer muito. obrigada. Muito obrigada mesmo pela participação, pelas perguntas e a gente se vê em breve. Isso.